e vou começar a apresentar a aula, tá? E aí vou deixar de ver vocês novamente. Opa, aqui está o template, aqui está a aula de vocês. Aqui. Vocês estão vendo tudo agora. Poxa, olha para ver isso. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se essa aula aqui. Essa aula foi de ontem. Peraí, essa não. Meu Deus. Pronto, agora sim, agora nós vamos dar início, que agora já estou na aula correta, e a gente vai para a segunda aula de desenho técnico, né? A gente vai falar hoje sobre o conceito do desenho técnico, como é que vocês podem, né? Qual é o conceito por trás, né? Qual é a teoria do desenho técnico? É uma teoria um tanto complexa, ela é bem abstrata, tá? Quem, não sei se a Carol já chegou, quem fez arquitetura pode ajudar, de repente, a algumas dicas nesse sentido, porque é uma questão de ponto de vista do observador, não é difícil, e para o vestuário, então, é muito mais simples, tá? A gente vai falar sobre o conceito, vai falar sobre o template que nós vamos usar, vocês viram aqui rapidinho, um spoiler bem rápido, e vamos começar os desenhos com saias, tá? Então, sobre o desenho técnico, a gente inicia falando sobre o ponto de vista, né? Basicamente, o que é o desenho técnico? É a representação de um objeto dentro de um plano. E que plano seria esse, né? Deixa eu mostrar aqui. Seria aquele plano cartesiano, o plano do eixo do X, Y e Z, não sei se vocês lembram das coordenadas cartesianas, que assistem em matemática, né, e os planos todos. Então, a gente tem um plano horizontal, um plano vertical. Professora, Carla e Ana está pedindo para participar. Tá, deixa eu parar aqui. Vou voltar aqui. Pronto, eu acho que já estamos quase todos. Vou voltar, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês interrompam e perguntem, tá bem? Vamos lá. Então, nesse eixo chamado de épura, esse plano, né, virtual chamado de épura, que a gente tem, então, esse nosso espaço que nos circunda, né, e que aí há uma projeção do nosso espaço até um determinado distância, altura, então, seria essa distância desse outro plano que é perpendicular ao que a gente está, né, um vertical, um horizontal, é como se a gente estivesse basicamente dentro de uma caixa, dentro de um quadrado, meio solto, perdido no espaço, e nós temos dimensões por todos os lados, tá? Que seria o espaço 3D, tridimensional, tá? Então, a gente vai levar em consideração que nós somos um ponto perdido dentro dessa caixa, e a distância nossa para qualquer área, para qualquer aresta ou qualquer área desse plano, né, é uma distância. Então, se nós colocarmos, digamos assim, uma lanterna por trás da gente, se pensarmos que somos nós, um espelho, por exemplo, colocarmos uma lanterna, uma luz muito forte, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver um recorte da nossa sombra, né? A nossa silhueta por trás. Se a gente tivesse uma caixa de espelhos, a gente iria ver sombras e silhuetas se tivesse uma grande fonte de luz. Então, essas linhas, né, que vêm por trás, essa luz que não passa por nós, que vai fazer esse detalhe, esse recorte, essa silhueta refletida no espelho, elas são umas linhas paralelas que, basicamente, é o contorno da gente, é o contorno da peça, é o contorno do desenho técnico. Por exemplo, aqui, esse é um exemplo bem básico, que é da casinha. Então, a gente tem todas as vistas, tá? E se ela tivesse essa casinha, né, presa nesse espaço, nesse quadrado, e nós poderíamos, então, olhar a partir de todos os lados, que chamamos de vistas. A vista frontal, que é essa casa, a vista de frente, tá? A vista lateral esquerda, a casa sendo vista da esquerda, do mesmo lado, a vista lateral direita é sendo vista pelo outro lado,
a vista por trás, que é a vista posterior, que se chama superior e inferior. Então, são todos os lados desse objeto, né, dessa casa, tá? Se a gente fosse fazer uma representação dessas sombras nesse espaço, seria mais ou menos assim. A casinha como ficaria, tá? Essa vista de frente. A gente não vai ver nenhum outro aspecto da casa, a não ser a frente da casa, tá? Seria esse posicionamento, esse ponto de vista exatamente de frente, que não dá para ver mais nenhuma outra lateral, nenhuma borda, só a frente da casa, tá? E daí a gente vai dar uma olhada nas duas laterais, né? A gente não consegue ver a casa toda, nesse lado a gente só vê a vista esquerda, que é refletida do lado direito, tá? Então, a vista esquerda é refletida do lado direito, a vista do lado direito é refletida do lado esquerdo, superior em cima e inferior embaixo. Basicamente, seria essa posição dessa projeção na épura, tá? A épura seria esse espaço aqui, então seria essa casa nesse primeiro quadrante. É bem complexo isso, assim, que a gente está visualizando, mas ela poderia estar em qualquer um dos lados, mas é convencional e mais fácil visualizar a partir desse quadrante aqui. Então, seria essa reflexão da casinha aqui nesse quadrante, tá? Então, essa casinha, cadê? Essa casinha aqui. A gente consegue visualizar aqui um dos lados da casa, nós vemos, tem duas janelas, né? Tem um telhado, mas o telhado aqui, ele é representado reto, porque a gente só consegue visualizar essa aresta superior, né, do telhado, e essa outro plano, né, são planos diferentes, e essa aresta aqui, estreitinha do telhado, tá? O de cima e o superior. Quando a gente visualiza isso numa vista, ela fica reta, né? Ela consegue, a gente não vai ver os detalhes, ela vai ficar reta, tá? Ela não fica curva, ela não fica deformada. Eu não estou vendo a imagem. Sim. O desenho. A imagem do desenho. Sim. Não estou visualizando aqui. Você está vendo o que agora? Você está me vendo? Senhora, sim. Todo mundo ou só você? Parece que só eu, né? Eu acho Estou conseguindo ver, eu tô vendo normal. Paula, você deve ter fixado a tela da professora. É porque eu estou no celular, não tem nada a ver. Não, acho que Não. você fixou só a tela da professora falando e não a do slide. Ah, tá. Oh, meu Deus, perdão, estou aprendendo. Nada, é assim mesmo. Achei! Ai, pronto, então o que eu estava falando, o plano, tá, a épura, é isso aqui, seria esse eixo, horizontal e vertical, né, que na verdade, que nos circunda tudo, é como se a gente estivesse dentro de uma grande caixa, essa épura, esse espaço, tá? Então, seria, cadê a casinha? Então, a projeção seria mais ou menos isso, se a gente fosse projetar essa casa. Tem algumas meninas esperando para entrar, viu? Professora? Sim, estou vendo, estou Tem ouvindo. algumas meninas também que já pediram para entrar. Estou esperando. Pronto. Ah, é pura, parecem as questões do Enem. Ah, é a Daniele falando aqui. Todo mundo deu geometria descritiva na escola. Eu dei na faculdade mesmo. A gente paga 3 disciplinas de desenho técnico, e a princípio essa primeira aula parece sempre muito complexo de entender, mas é só para meio que explicar, daqui a pouco facilita bastante a vida de vocês, tá? Então, seria essa projeção das vistas, como eu estava falando aqui, essa fachada da esquerda e da direita, a gente consegue saber que desse outro lado da casa tem duas janelas que nós não vemos, mas aqui a projeção dela está dizendo que tem duas janelas, do outro lado só tem uma, né? O telhado, a cobertura da casa, aqui de cima, a gente consegue ver, né, todo a aresta do telhado e essa aresta do meio que divide as duas partes, está inclinadas. Então, essas arestas e essas, na verdade, as faces, todas as faces diferentes, elas são projetadas como uma linha. Deixa eu passar aqui para vocês, para ver se esclarecer um pouquinho mais, tá? Então, a gente tem esse objeto aqui, né? Então, se eu colocar um facho de uma lanterna bem forte e
e for refletido aqui nesse plano, nessa vista frontal, a gente está vendo de frente, vamos convencionar que isso aqui é a frente dele, essa parte azul. Então, a linha que sai daqui, dessa aresta, que encontra no plano, essa outra linha que encontra no plano, eles formam essa, essa linha vertical, essa aresta aqui vertical. A base, a gente consegue visualizar só essa forma, se nós refletirmos e vendo só de frente. A gente não está vendo de cima nem de lado, nosso ponto de vista está exatamente aqui, não conseguimos mais ver nada. Então, só frontal, nós vamos conseguir só ver essa lateral aqui, tá? Essa parte em azul. Se nós formos olhar pela lateral esquerda, que é a vista lateral esquerda, por esse lado aqui, se o nosso olho vier para esse lado, nós vamos ver essa parte verde, a verde mais limão, e essa outra parte verde limão, porque aqui é do teto, né, do teto como se fosse de cima. Se a gente estiver vendo de frente, exatamente de frente, nós não vamos conseguir nem ver isso, e nem ver isso aqui, nem a parte verde mais clara, nem a parte azul. Vamos ver só as duas partes verdes, e quando ela for projetada para a parede, olha que diferença que ela faz. Olha como é que ela vai ficar, vão ficar dois retângulos apenas, tá? Como se a gente estivesse olhando uma escada de frente, a gente não vai ver o batente, a gente vai ver só aquela parte frontal, eu não sei como é que se chama agora, aquela parte frontal da escada, tá? Não onde a gente pisa, mas o degrau. Então, seria mais ou menos essa visão aqui, essa vista. E se nós formos olhar de cima, né, esse azulzinho mais claro aqui, nós temos essas duas vistas que nós vamos ver, e quando refletir diretamente, bem retinho para cá, nós temos essa outra projeção. Então, são três formas completamente diferentes, né, as projeções são bem diferentes para esse objeto, né, para essa tridimensionalização do objeto. Então, isso é o quê? Uma planificação, né, dessa peça nas vistas. O que a gente vai ver são as planificações das peças na vista. Só que a gente tem uma grande vantagem do vestuário, é que, por mais que ele seja tridimensional, mas o volume dele é pouco, e nós não precisamos de tantas vistas, a gente só precisa da vista superior, da vista frontal e da vista posterior. Algumas vezes uma vista lateral, dependendo do objeto, tá? Isso no caso do vestuário. No caso de calçados, é muito comum a vista lateral, a lateral esquerda, as duas, né, se forem diferentes, mas a lateral é uma das mais importantes, enquanto no vestuário a vista frontal é uma das mais importantes, tá? É assim, meio complexo assim, né? Então, se a gente for pegar esse objeto nessa épura, como é que ele fica? Se ele estiver dentro desse espaço quadrado, né? Essa caixa de espelho, digamos assim, como é que ele ia se ver? Cada lado dele iria se ver, desse objeto, seria essa aqui. E nós temos 3 representações, e desse lado nós teríamos as 6 representações de todos os lados desse produto, tá? Dessa peça. E aqui a gente tem mais um outro exemplo, tá? Bem parecido, mas é um sólido geométrico também para a gente visualizar. Então, se nós olharmos de frente esse aqui, completamente de frente, vamos ver a parte verde e a parte laranja, que é essa refletida aqui. A planificação dele seria essa aqui, tá? Aqui por trás. Se formos olhar pela vista lateral, vamos ver essa parte na cor rosa, refletido cor rosa, ele se reflete no espelho assim, ou superior, o laranja e o amarelo. Tá? Então, são as 3 vistas, frontal, lateral e superior desse produto. E se a gente for deixando o produto mais complexo, né, e vai ficando cada vez com mais vistas, e às vezes é até difícil de conseguir visualizar. Se eu mostrasse para vocês só essas vistas, será que vocês conseguiriam entender que produto é esse? Né? Que sólido é esse? A complexidade de volumes que ele tem, então fica bem complexo, e que a gente não vai complicar nada disso, né, a gente vai para o desenho da moda e do vestuário, que é muito mais simples, tá, trazendo aqui para o mundo da moda, a gente tem, por exemplo, que é muito importante em produtos de um modo geral, calçados, bolsas, acessórios, na verdade, tudo que vai para a produção é importante se ter essa planificação, tá, no caso, aqui é um anel, esse desenho bidimensional do anel, essas vistas bidimensionais, como é que elas são, e uma vista tridimensional, aqui ele já tem relevo,
já tem textura, né, um produto feito num software como um 3D Max, por exemplo, que você vê a tridimensionalização do objeto, já tem luz, já tem sombra, fica muito mais fácil de visualizar do que um produto só bidimensional, né? Muito mais fácil o 3D, tá? Então, aqui eu tenho um... Sim? A Laís está pedindo para entrar. Aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, tá aí. Ok, tá todo mundo. Interessante que tem essa imagem na questão. Qual, Daniela? Algumas imagens eu peguei da internet. Essa da casinha? A casinha é mais fácil. A casinha é bem fácil, assim. É bem Eu comum. acho que Assim. tinha aquela que era tipo uma poltrona. Aquela que tinha laranja e rosa. Sim, sim. Essas imagens eu peguei da Caiu um internet. negócio assim. Para vocês visualizarem as vistas. Olha que legal. Vocês estudarem isso já no ensino médio, né? Eu, particularmente, no meu, na minha época, não vi. Então, a gente vai simplificar e não vai complicar, mas é só para que vocês entendam que o que a gente está vendo são essas vistas, tá? A forma como o objeto se apresenta, todas as, por exemplo, se a gente tem uma calça jeans, a gente tem que definir o lado que está mais externo, né, da calça, e a parte do bolso, por exemplo. Então, são duas áreas diferentes, que aqui nós poderíamos ver como aqui não é um bom exemplo, mas são duas faces diferentes, elas têm que ser representadas. Então, quando há uma representação de duas faces diferentes, então a gente tem uma linha que ela é mais grossa, essa linha dessa aresta, ela é mais grossa, tá? E aí a gente, com o tempo, a gente vai... Eu vou pular isso aqui, tá? Eu vou pular isso aqui, vou direto para o template. Então, como é que a gente vai fazer essa projeção da roupa? A gente vai fazer com um template, tá? Esse template é essa base, esse gabarito, esse croquis, que chamam também. Eu não mandei para vocês ainda, ia mandar ontem, acabei por não mandar, eu vou mandar hoje, tá? Estava dando uma olhada e decidi escolher trabalhar com outro template que eu não trabalhei ainda, depois fiquei na dúvida, por isso que eu não mandei ainda para vocês. Então, esse aqui eu quero mostrar para vocês alguns templates que eu tenho, que já venho trabalhando, ensinando desenho técnico já alguns anos, já nem sei mais. E já experimentei vários templates diferentes, tá? E vou aqui mostrar alguns para vocês deles, mas o que é que a gente tem de mais importante nesse sentido do template? O template, ele é o mais fiel, digamos, à anatomia não, à proporção humana, tá? Ele não é tão alongado, ele tem uma proporção média de 8 cabeças, que seria mais ou menos a proporção do corpo humano hoje. Logicamente, a gente tá, alguns mais, outros menos, mas seria essa proporção de 8 cabeças, tá? Então, o que é essa proporção de 8 cabeças? Para quem nunca estudou moda, para quem nunca estudou proporção, é o tamanho da cabeça com relação ao tamanho do resto do corpo, tá? Então, aqui seria a primeira cabeça na cabeça. Então, esse tamanho da cabeça vai se repetindo no restante do corpo. Então, basicamente, os desenhos, tanto o desenho de moda, de figura humana, quanto esse desenho, ele leva em conta a proporção do corpo humano, tá? O desenho de moda, ele tem uma figura mais alongada, ele pode, geralmente, a partir de 9 cabeças, tá? Mas pode ser 10, pode ser 12, pode ser 13, pode ser 15. Tem um ilustrador muito, muito incrível, chamado Arturo Helena. Ele trabalha em média com a proporção de 13 cabeças, então, assim, a figura é muito alongada, as pernas são muito compridas, é bem, bem alongada, assim, a figura dele. E a gente não vai fazer nada disso. Como o nosso é técnico, né, a gente quer que seja o mais fiel possível, a gente vai trabalhar com essa proporção básica de 8 cabeças, tá? Então, existem croquis diferentes em vários tipos de livros, existem muitos croquis na internet, tá? Vocês vão, no Pinterest, só que vocês vão encontrar são inúmeros croquis, muito diferentes. Só que a gente vai usar um padronizado, porque vai facilitar para todo mundo que todos vocês tenham o mesmo desenho, tá? Que seja igual.
E depois vocês podem escolher um croquis à vontade para vocês. Esse aqui é um dos croquis que não é tão bonito, tá? Não é tão bonito esse croquis, mas é um dos que eu mais gosto, porque eu acho que ele é o que dá mais certo até o momento. Eu já usei uns mais slim, já usei outros, mas esse aqui é o que particularmente acredito que dá mais certo até o momento. Aí a gente vai usar esse aqui, que é o que eu vou mandar para vocês. Vou fazer algumas alterações, pequenas alterações nele, e vou mandar para vocês, tá? Mas vou mostrar aqui alguns croquis, e vou, por exemplo, croquis, esse desse livro que eu mostrei para vocês ontem, né, ele tem um croquis base, e ele diz que, a partir desse croquis base, para roupa para adolescente, que tem uma estrutura óssea e física supostamente menor, seria essa linha interna, tá? Do croquis seria essa linha interna, então fazer um desenho mais estreito. Enquanto que o plus size, ele seria maior, ao invés da base, o plus size é um pouco maior, seria mais largo. Mas eu acredito que esse aqui, ele, independente de corpo, ele supre as necessidades muito bem. Agora, por exemplo, é preciso templates, quem trabalha com vestuário infantil, quer fazer roupa de criança, template infantil, e eles são diferentes, a criança cresce muito rápido, existem vários tipos de templates diferentes para as várias faixas etárias, assim, infantis, tá? Tem um site que existem inúmeros templates, assim, Nexus Design é o nome dele, eles têm alguns croquis também, tá? Para baixarem. E na internet vocês encontram muito também. Então, eu vou mostrar aqui alguns templates para vocês, eu vou o telefone agora, tá? Peraí, deixa eu ver como é que vai ser isso aqui. Eu vou ligar aqui minha câmera. Deixa eu ver, agora meu foco mudou, tá? Eu vou mostrar, então, aqui alguns templates para vocês. Conseguem visualizar minha tela agora? Eu tenho que parar a apresentação, né? Pronto. Que eu estou aqui no meu outro perfil. Então, por exemplo, criança, faixa etária de criança, tá? Então, esse aqui é adulto, né? Mas utilizam templates diferentes, tamanhos diferentes, de modo geral, por causa da proporção da criança. Esse aqui é um template de um livro que eu mostrei para vocês, ele é muito slim, tá? Muito slim. Eu posso até fazer um teste se vocês quiserem, ou vocês mesmos, se quiserem experimentar. Os desenhos saem completamente diferentes, dependendo do template, tá? Esse aqui é o do livro, que eu acabei de mostrar a vocês no slide, que é esse aqui. O plus size e Professora, o outro, sim. eu tô vendo a sua estante de livros. Você está vendo a minha estante de livros? A Você tela que não... tá aparecendo. Isso. Ela tá com dois. Eu tô com dois perfis. pin Só da tá aparecendo estante. um aqui. Você tem que fixar o pinozinho na imagem que ela está agora, para poder aparecer maior para você. Que ela tá usando dois. Estou usando Aí o o da celular. estante Porque eu vou ter que o desenhar áudio. para vocês assim. Não tá aparecendo aqui. Consegui visualizar? Não, eu vou sair e entrar de novo. Não, não sai não, não é isso não. Só tá aparecendo. Aqui tá o braço da senhora, eu acho que é o celular, né? Pronto, Não, só tô eu tô vendo a aqui tela do do meu celular. lado. Pronto, eu tô com dois perfis. Um com Poliana Mello e um com Poliana Isbelo. Se falar no áudio do outro, a gente consegue visualizar, porque no celular ele aparece pelo áudio. Tá, verdade. Tá bem, eu vou mudar aqui, tá? Eu acho que agora facilitou. Agora foi. Microfonia. Ela tem um pouco de microfonia. Desligar lá Assim. no PC o microfone. Tá melhor agora, né? Não. Tá com imagem, mas tá com microfonia. Então, deixa eu voltar aqui. Mas quem conseguiu Ainda ver só o pino, professora?
Como é? Que vai ficar. É só botar o pino na imagem da senhora, do desenho, que vai ficar ele maior na tela. É verdade, não facilita. E vou cancelar o microfone. Agora tá tudo sem áudio. Agora sim, né? Agora sim. Agora sim, essas coisas dessas aulas online. Então, por isso que eu queria fazer essa disciplina gravada e não consegui. Mas vamos ver. Acho que ia ser interessante. Então, esses são croquis diferentes, tá? Esse aqui é adulto, mas esses dois estão tamanhos diferentes para roupas infantis. Se você que for fazendo a proporção. Então, o que eu estava dizendo é que, dependendo do template utilizado, o desenho fica muito, muito diferente, tá? Muito diferente mesmo. Isso aqui foi o que eu já mostrei para vocês. Aqui, esse aqui, vocês conseguem visualizar, ele está tão clarinho. Foram alguns testes que eu desenvolvi com os alunos. Está muito claro isso. A cintura é bem fininha. Desenvolvi com os alunos do projeto e nós estávamos tentando construir um template universal, mas eles não funcionaram também. Esse aqui foi o Manuel, que você possivelmente devem conhecer, ele tem uma marca hoje, a Derravera, então foi ele que fez esse desenho, tá? E aqui foi o Tiago, um outro aluno também, que também desenha muito bem, e ele construiu esse outro template aqui. Nós usamos durante algum tempo, só que não deu certo, tá? Assim, alguns detalhes facilitam o desenhar e outros não, tá? Outros não facilitam. Então, a nossa busca é encontrar um template que ajude e facilita. Então, eu comecei a traçar muitas linhas, para quem costura, sabe, essa linha do recorte princesa, todos os posicionamentos de marcas de pinças e etc. Para a gente utilizar, mas eu acabo ficando com esse aqui, que é o melhor, e a gente vai desenhar com esse aqui, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, de acordo com o slide lá, é que o desenho, ele vai contornar o template, é como se a gente estivesse vestindo esse boneco, tá? Vestindo aqui o boneco, eu achei, cadê aqui? As linhas, então assim, como é que a gente vai usar isso, né? A vida inteira nessa disciplina a gente vai fazer isso, tá? Basicamente vai ser isso aqui, vocês vão desenhar cobrindo coisas, só que aí vão ter as técnicas e definições de cada um, mas basicamente vai ser esse tipo de desenho, cobrindo, tá? É preciso, por muitas das vezes, por isso que eu pedi uma fita crepe, vocês podem fixar o desenho, o template, se precisarem, tá? Eu não uso não, mas, ó, coloca uma marcação e fixa. Por exemplo, o exercício que a gente vai fazer hoje, que vocês vão fazer, são só saias, então não precisa trabalhar com ele assim, são 3 saias e vocês vão trabalhar com ele nesse sentido. Faz uma, faz a segunda, faz a terceira para economizar papel. Então, vocês têm todo o exercício, as 3 saias aqui. Então, a gente, desenho técnico, não existe corpo, não existe cabelo, não existe mão, não existe nada, tá? É só o produto, é só o objeto, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui, onde é que eu estava, deixa eu voltar a apresentação, que eu vou ficar nas duas agora, peraí. Deixa eu ver onde é que eu vou. Eu vou voltar aqui para outra tela, tá? Para apresentação. Então, a gente vai usar esse template aqui, que eu vou mandar para vocês imprimem. E aqui o desenho, ele contorna o template, tá, gente? Ele vai contornar, ele não vai ficar por dentro do template de forma alguma. Ele vai estar sempre por fora
como uma roupa que você está vestindo, né, no boneco, tá? Para que a gente tenha para que vocês tenham sempre essa margem de segurança do desenho, direitinho, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar esses primeiros dias com vestuário de saias, tá? Dessa parte superior, né, chamadas de bottoms, essa parte inferior do corpo, saias, vestidos, calças, a gente vai trabalhar, vestido não, porque já tem a parte superior, né? Mas a gente vai trabalhar a parte inferior primeiro, tá? Por quê? Eu descobri isso também dentro de sala de aula, que é mais fácil, é começar a trabalhar com essa parte inferior, você aplica o que foi aprendido em outras peças, tá? Então, a gente vai trabalhar com pregas e com babados, com movimento, e aí vocês vão usar depois para qualquer produto, tá? A gente vai só normatizar, assim, mais ou menos as alturas, né, das peças, os tamanhos, tá? Porque eu fiz essa parte gráfica, visual, né, de cor, eu não consegui separar, porque dependendo do livro, de acordo com a moda, com a época, as coisas têm nomes diferentes, tá? Então, assim, vou começar de cima para baixo, né? O micro, tamanho micro, é o curto, né? Então, é micro, basicamente, a partir do joelho para cima, da metade da coxa para cima, bem da metade da coxa para cima, a gente já tem um micro, tá? Tem uma aluna que dizia que existia o nano também, que é curtíssima, é tipo uma hot paint, já como se fosse uma hot paint, né? Essa altura mesmo da virilha. Mas uma saia pode ser mini, pode ser micro, né? Uma micro saia, uma saia muito curta, que é muito justinha, que fica mais ou menos nessa primeira linha aqui de marcação do template, tá? No outro template não tem essa linha, mas é mais ou menos isso que vocês vão ter, essa indicação do micro. Depois a gente tem a altura mini. A altura mini é o quê? Uma mini saia, um short mais curto, mini, seria mais ou menos na metade da coxa, no meio da coxa, tá? No meio da coxa até um pouco mais embaixo, tá? Chega mais embaixo, a gente tem o quê? Se for uma bermuda, a gente tem aquela bermuda ciclista, que é ligeiramente superior à linha do joelho, né? Tem essa linha do joelho, ciclista logo acima da linha do joelho. É mini? Não é mini, porque ela já é bem comprida, né? É mais ou menos nessa altura do joelho. Então, o joelho é como se fosse um grande referencial para a gente, vai separar a parte superior e inferior do corpo, né? E aí a gente vai ter no joelho, abaixo do joelho, as saias que são comprimento midi, que pode ser pescador, que a gente já falou na outra aula, né? E vários outros tamanhos diferentes, que agora eu nem me lembro. Hot paint também é mais ou menos esse tamanho midi, que é esse tamanho intermediário, né? Que pode ser logo abaixo do joelho, mais para baixo da panturrilha, todo mundo ainda consegue chamar de midi, tá? Então, eu estou colocando esse midi numa extensão bem ampla mesmo, bem ampla, tá? E maxi, a partir do tornozelo, né, para baixo, maxi. No tornozelo, para baixo, é maxi, tá? Antes eu separava em muitas alturas, tipo cigarrete, a partir do ossinho, né, que é uma calça cigarrete, a partir do ossinho, desse ossinho do tornozelo. E hoje não, tô simplificando um pouco mais, tá? Bem simplificado mesmo, essas alturas. Então, quando você assim, então vamos fazer um desenho de uma calça também, uma saia tamanho mini. Então, o seu tamanho mini tem uma altura que o da sua colega também tem. Então, o que é mini para você, o que é mini para mim, pode ser ligeiramente um pouco mais curto para você. Então, vai depender muito disso, né? Uma saia mini, para mim, no meio da coxa, eu já tô achando muito curto, e para as meninas mais novas, é comprida, tá? Então, esse mini tem ele estica um pouquinho, tá? Ele dá uma esticadinha, assim, essas alturas, elas estão... Então, fui eu que normatizei, assim, com esse grande espaçamento, tá? Mas mais por uma questão de facilitar na hora de vocês desenharem mesmo, tá bem? Bom, tirando essa questão de normatização, a gente vai começar, então, a pensar nesse acabamento dessas bainhas, né? Os meninos, de repente, não sabem o que é uma bainha. Essa parte final
peça, né, de acabamento da peça. Tipo de uma calça, a bainha da calça ou da saia é a barra, tá? Seria essa bainha. Então, essa bainha das peças, de um modo geral, elas não vão ser completamente retas, tá? Elas são levemente curvadas. A gente vê olhando é muito comum a gente ver nesses fotos de lookbook, tá? Foto para web, foto de lookbook, a gente vê, tem uma vista muito frontal, ou frontal e posterior dos produtos, e a gente vê que as roupas, elas não são completamente retas, ela tem um leve ondular, tá? Ela tem uma leve quebradinha, assim. Então, esse acabamento da bainha, quando ele é ligeiramente mais curvo nas pontas, ao invés de ser completamente reto, ele deixa o desenho com mais harmonia, ele deixa o desenho mais palatável aos olhos, assim, ele não fica tão rígido e tão duro, tá? Até porque algumas peças, elas não são completamente retas, por exemplo, uma saia vazia, ela tem um centímetro ou dois, assim, me encurtando, assim, na lateral. Tem um leve ondular na modelagem, e a gente vai reproduzir isso, tá? Então, esses acabamentos das bainhas, por mais que seja uma saia reta, não é exatamente tão reta assim, para que ela se ajuste ao corpo. Ela tem uma leve curva, bem sutil, mas existe, tá? Então, vejam todas as imagens que a gente vai visualizar, tem uma leve curvinha na lateral. Então, a gente vai fazer isso, tá? Ao invés de fazer no template o desenho completamente reto, nós vamos fazer esse leve ondular, tá? Então, olha a diferença de um desenho para o outro, tá? Vejam como essa leve curva, o desenho mais à direita, ele deixa o desenho mais interessante do que um desenho tão reto. Isso quer dizer o quê, professora? Que esse desenho está reto, esse desenho reto está errado? Não, não está errado, tá? Ele está certo, é um desenho frontal, vendo de frente, ele está certo. Mas ele fica mais interessante se ele tiver esse leve ondular, tá? Fica muito, muito mais interessante mesmo, assim. Seu desenho ganha um grande diferencial de todos os outros, assim. Então, muitos dos livros que eu vejo, aquele livro que eu falei da Adriana Leite, que eu não gosto muito deles, são esses acabamentos de linha no desenho, tá? Esse desenho mais reto faz com que o desenho não fique tão bonito. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é isso, esse acabamento que não precisa ser reto, levemente ondulado, tá? Dúvida, gente? Vou parar e olhar para você de vez em quando, tá? Que tem alguma coisa no chat ou qualquer coisa assim, eu perco e não vejo. Não, né? Estão dizendo aqui que não. Estão falando das notas aqui no Siga, tá? Então, eu vou voltar aqui de volta. Então, a primeira coisa, fazer esse desenho, né, com esse acabamento bonitinho, tá? Vai ficar bem interessante mesmo. Vou voltar aqui agora. Onde é que eu estava? Estava aqui. Então, já faz toda a diferença. Então, quando vocês estiverem desenhando, é transparente, vocês têm algumas marcações, já sabem. Isso aqui vai ajudar, essas marcações ajudam vocês, tá? Então, essa é a primeira coisa. Outra questão é o acabamento de linha, tipo, vou marcar uma pinça, uma coisa assim. Então, não sei se conseguem perceber, aqui na tela fica muito pequeno também, especialmente para quem está no telefone. Mas esses acabamentos... Não. Deixa eu ver, então, aqui. Porque eu parei, né? Peraí, deixa eu apresentar. E eu falando sozinha, olha. Sim. Cadê? Segunda coisa importantíssima no desenho, além desse acabamento da bainha, é o acabamento da linha, tá? Então, o desenho técnico, ele tem uma linha muito rígida, muito certinha. Aqui no desenho de moda, a gente vai dar uma suavizada nessa tecnicidade toda e deixar a linha um pouco mais suave, tá? Então, essa linha aqui, no nanquim, pode ser muito reta, tem esses ângulos muito retos, pode ser também no computador, tá? Hoje eu faço muito mais no computador do que a mão livre. Então, no computador, esses ajustes, seja à mão, seja no computador, quando a gente tem, deixa eu passar para cá, esse ângulo tão reto aqui, o desenho fica muito duro, tá? Fica muito rígido, fica muito duro. Então,
esse acabamento reto, quadrado, a gente vai tentar evitar isso. Como é que eu vou fazer isso? No computador, depois, com a ferramenta que tiver, né? Seja qual software estiver usando. Mas na mão, é possível fazer isso com o tracejado, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar a falar desse aqui. Não sei se vocês vão ver, eu já vou desenhar aqui alguma coisa. Eita, cadê o lápis? Deixa eu falar primeiro, né? Deixa eu voltar. Então, esse acabamento arredondado da linha, isso é no computador, mas esse acabamento, né, que a linha começa mais larga e vem afinando, ela vem com esse chanfrinho, chanfradinho assim. Então, é interessante essa diferença de espessura da linha, que começa mais larga e termina mais fina. Como é que eu faço isso? É só o trabalho de mão, tá? É só o desenho mesmo. É só a pressão. Você começa mais forte e no final da linha você levanta um pouquinho o braço e ela fica mais fina. Então, é desse jeito. Então, vejam as saias, como é que elas ficam. Elas ficam, no desenho, o acabamento fica muito mais bonito e muito mais interessante quando tem essa diferença de linha. Não é toda uniforme, ela tem uma diferença de gradação de linha, tá? Então, esse é um outro detalhe bem importante, assim, para o desenho. Aí, isso vai fazer muita diferença quando você estiver fazendo um babado, uma prega. Isso é todo diferencial de volume no desenho, ele vai ficar muito mais bonito, tá? Então, se quiser usar o desenho técnico como ilustração, então, isso é essencial que seja feito. Então, quem não desenha há muito tempo, que é o meu caso, né? Eu também não desenho há muito tempo, que há muito tempo não desenhou, que nunca desenhou. No início tem uma certa dificuldade, mas isso é muito fácil, tá? Isso com a caneta nanquim é um pouco mais difícil, mas a gente vai começar a treinar com lápis, tá? Eu peguei o meu lápis mais simples aqui, esse da Faber-Castell, vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui. Então, se vocês fizerem isso aqui reto, ele vai ficar reto. Vocês conseguem ver, já estou na outra conta, tá? Desenhando. Então, professora, dá para ver, mas Dá pra ver? não sei se é a câmera ou se é o foco, mas não tá muito boa a imagem. Ah, é porque é muito fininho. É o lápis muito fininho. A linha é muito fininha, tá? Não sei se dá para dar zoom. Então, se eu começar mais largo aqui, eu vou fazer até na lateral, tá? Para ficar mais grosso. Uma coisa assim, tá? Começa mais largo e termina bem mais fininho. Então, isso é um trabalho de linha, né? Desenho de linha. Você começa mais largo e vai afinando, tá? Então, é interessante. Quem tem uma mão muito pesada, fazer alguns exercícios assim como eu estou fazendo agora, que você vai, né, trabalhando esse desenho de linha. Eu não estou vendo nada. Eu também não, tô vendo só o slide. Tô vendo nada. É porque eu estou na outra. Tem que não pensar vou agora, ver, sair mas de um tá para assim. outro. Tá assim, como se a câmera tivesse desligada mesmo, pra mim. Não tô conseguindo ver absolutamente nada. A minha outra conta Pra não mim tá um consegue ver. slide Minha das gente, eu tô saias e conseguindo o outro só a ver. professora falou. É só Porque conseguir quem tá ver no ela, computador gente. consegue visualizar melhor. A gente que tá no telefone tem que estar procurando a tela. Aí fica complicado. Não, mas Isso, tipo, isso. eu Pelo tô celular é conseguindo. mais Mas mesmo no computador não dá pra gente ver direito. Conseguem ver aqui? Porque no computador a imagem está como se estivesse embaçada, como se estivesse sem foco. Exato, tá sem foco no computador. Tá sem. Pra mim tá bem legal. Deve ser da projeção, né? Porque aqui, inclusive, essas imagens não são da internet, fui eu que fiz, então elas são vetorizadas, elas estão bem direitinho, elas não estão desfocadas, é mesmo da tela. Então, vamos aqui ver. Deixa eu só interromper aqui. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Peraí. Isso, né, que vai ser difícil, hein? Eu sabia que ia ser difícil, mas não sabia que ia ser assim. Se não desenhar a Tem que distância. clicar nos 3 pontinhos e fixar lá a outra tela da Poli. Peraí, que eu tô com a câmera desligada aqui.
Olha só, que eu estava fazendo lá é isso aqui, que eu estava dizendo que fazer uns exercícios de linha para soltar é importante fazer para desenho técnico, professor, o desenho é tão técnico, com régua, com esquadro, é importante, tá? Vocês fazerem esses desenhos para ir soltando a linha. Não é nada, né? Ao invés de fazer uma coisa assim tão... É porque tá fininho. Tão reto, eu vou fazer um bem reto e outro... Fazer aqui embaixo. Um bem reto e um mais... que começa e termina. Ô, professora, Sim. em arquitetura a gente fazia muito exercício de linha, na folha A4, aí a gente tinha que levar para o professor, tipo, 10 folhas, só riscando para ver o traço da pessoa. Eu acho que é importante esse exercício. É importante, sim. Que é o quê? Preencher uma folha todinha, tá, gente? Com linhas horizontais, com linhas verticais, com linhas diagonais, tanto num sentido quanto no outro. A gente fazia isso também, mas a gente fazia com a folha A3 e teve alguns exercícios que nós fazíamos com a folha A2. Era uma loucura fazer uma linha reta numa folha A2, é muito difícil. Mas é para vocês irem soltando a linha, tá? Eu vou pedir também para vocês fazerem esse exercício, pegar uma folha de papel e fazer linha mesmo do início ao fim, tá? Aí soltando essa mão, porque vocês vão precisar, essa é uma linha do início ao fim, vocês vão precisar soltar a mão, querendo ou não, se não for para agora, se daqui a pouco vocês vão ter outra disciplina de desenho, vocês já vão começar a estar mais fluidos quando começarem. E quando forem fazer os desenhos de pregas, a Andressa está aqui, ela sabe muito bem, são precisas muitas linhas, tá? Muitas linhas para representar, então, como nesse momento é manual, depois vocês vão pegar essa técnica e transportar para o digital, caso queiram, né? Mas é interessante que vocês tenham esse traquejo já, tá? Vou voltar para o slide. O slide, 2, o desenho, 3, ela falando. Poxa, eu estou em 3 contas, né? Eu tô só em 2, mas aqui fica no computador, ficam as 2 e lá sou eu, né? Prega, gola e babado. Também, né, Andresa? Também. Prega, gola e babado, é preciso, tá? Especialmente para os babados, para os franzidos, então, é importante que vocês tenham esse trabalho de linha mais delicado, tá? Então, isso é importante, esse trabalho de linha. Vou voltar aqui e começar a apresentar agora. Estou louco para desenhar todo mundo e eu falando aqui, né? Mas tenham calma, tá? Todo mundo vai chegar lá. Então, voltando aqui. Esse trabalho de linha, acabamento de bainha, acabamento de linha no desenho, que é assim, essa espessura mais larga para mais estreita, tá? Faz toda a diferença, que era isso que eu estava mostrando, que vocês não conseguem visualizar, fica meio desfocado, mas faz muita diferença, tá? E uma outra coisa são, basicamente, o cós, tá? Então, quando a gente está desenhando uma peça de roupa, a gente vê frente e costas dela. É como se a roupa estivesse no cabide, então, é muito fácil vocês verem essa projeção na épura, porque é só colocar a roupa no cabide e basicamente ela já está pronta para ser desenhada, tá? Então, quando você coloca essa saia ou uma calça no cabide, você consegue visualizar a parte da frente e a parte de trás da peça, tá? Frontal e posterior, né? Então, se a gente vê frente e costas, vamos desenhar frente e costas. Então, é muito comum que sempre haja uma linhazinha lá atrás da parte do cós, das roupas. Por quê? Tanto para o homem quanto para a mulher, a cintura, ela é cerca de 2 a 3 centímetros um pouco mais baixo que a altura das costas. Então, a cintura, ela, naturalmente, na modelagem, para que ela se encaixe, ela é mais baixa. E a gente sempre vai visualizar a parte posterior da peça, tá? Então, vocês pegam uma calça jeans de vocês, coloquem em cima da cama, subam na cama para ver, ou no chão mesmo, assim, vocês conseguem visualizar essa cintura mais curta, né, menor, mais baixa na parte da frente, na vista frontal, do que na de trás. Então, o desenho tem que ter a cintura atrás, tá? Então, tem que se ver esse acabamento posterior. E aí, professora, como é que eu vou fazer para não confundir, né, essa parte da frente e parte de trás? Algumas revistas, elas trazem separado, mas inclusive é muito errado, trazem separado, frente e costas, como se eles não existissem. Mas se você for colocar no desenho, que é muito comum, às vezes, você está desenhando e
sei lá, a alça da parte da frente não encaixa com a parte das costas. Isso não vai existir nunca numa roupa, né? Se a alça vem para cá, a alça de trás vem mais, sei lá, 5 centímetros de outro lado. Eles têm que se encontrar para haver uma costura. Então, é importante que haja essa parte traseira, tá? Então, como ela é representada? Muitas das vezes ela pode ser representada completamente cinza, só cinza mesmo. Pode ser representada, não aqui, mas muito na Europa ela é representada assim, tá? Esse aqui é um ponto focal que chama, uma ampliação desse detalhe. Então, a parte traseira, ela tem é uma texturinha de bolinha, é bem comum. Ao invés de ser cinza, é bolinha. A gente tem aqui os cinzas. Ou, dependendo do desenho, por exemplo, esse desenho aqui é digital, né? A gente tem como se fosse o avesso do tecido, tá? Então, eu coloquei aqui o avesso do tecido um pouco mais transparente, mas que a gente consegue ver que é a parte de trás. Então, a roupa tem né, a parte frontal e a parte posterior, e é preciso trabalhar esse acabamento posterior também, tá? Então, dito isso, sobre o que a gente tem mais. Sim, esse aqui. São alguns exemplos, ele está mais desfocado. São alguns exemplos de internet que a gente vê desenhos, por exemplo, da saia. Eu sei que está ruim a imagem, mas nós não vemos o desenho da parte posterior, tá? Então, falta uma linha aqui dizendo que é a parte de trás da roupa. Então, vocês não vão fazer isso, tá? Vocês vão trabalhar a saia assim, frente e costas, tá? Então, é difícil fazer frente? Às vezes é um pouquinho difícil, porque é curva, né? É curva. Então, como na modelagem, né, fazer esse molde num papel, é preciso algumas réguas. No desenho técnico, são precisas algumas réguas também, tá? E a gente vai fazer aqui muito na mão, mas querendo fazer muito certinho, são precisas algumas réguas. Eu tenho algumas reguinhas aqui, que eu na verdade, eu nunca uso, tá? Mas se for preciso, eu não uso, essa daqui é mesmo para costura, que é, não sei se vocês estão me vendo agora. Eu vou parar da apresentação, tá? Para mostrar isso aqui para vocês, tá? Que são réguas de costura, que é preciso para costura, mas existem réguas específicas para o desenho técnico, como se fossem réguas de costura sendo menores, tá? Tipo uma régua, como chama? Esqueci o nome dessa régua. Essa não é a francesa? A curva francesa, professora. Obrigada, gente. Tá vendo como eu tô ficando? Os esquecimentos, que é uma curva francesa, tá? Então, eu tenho uma curva francesa maior, que é normal. Esse aqui é para um desenho técnico. Então, eu comprei umas coisinhas, na verdade, para os alunos que quiseram comprar, que é uma régua, tá? Um template desses aqui, naquele site chamado Mundial Réguas, vocês conseguem ver aqui. Então, é um gabaritozinho, tanto de blusa quanto de roupa, que compraram. A gente começou a usar, e eu vou já mostrar aqui para vocês, que para mim não valeu a pena, porque por conta da proporção dele, tá? Ele tem uma proporção muito pequena, ele é muito pequeno, a proporção dele é muito pequena com relação ao corpo. Então, o desenho fica meio achatado, a proporção dele é uma cabeça menor, é como se fosse 7 cabeças. Então, é um desenho que fica muito pequeno e achatado. Então, são reguinhas, assim, fofinhas, lindinhas, mas que, particularmente, eu acho desnecessário que venham a adquirir, tá? Então, tem um corpinho aqui, elas são de acrílico, né? Aqui é melhor colocar eles são transparentes, não sei se vocês estavam vendo direito, tá? Não vale a pena, não. Mas existem algumas que vinham junto, era tipo um kitzinho de réguas, tem aquela régua de quadril, que é interessante, que é curva, tá? Mas isso é para quem vai trabalhar com desenho muito, quero desenhar muito da mão e me ajuda, aí sim, vale a pena investir, se não, não precisa não, tá? E assim, é uma disciplina dentro do curso que, se você quiser mesmo desenhar, eu acho que vocês não vão estar fazendo só desenho técnico, né? Vão fazer, se fizerem, vai ser computadorizado mais para frente, acredito eu. E tem essa outra régua aqui de gola e quadril também, que veio junto, tá? Mas são réguas que são desnecessárias. Mas, às vezes, para fazer essa cinturinha,
vocês vão fazer o quê? Vão ter que fazer na mão mesmo, tá? Não sei que tem um instrumento que ajude vocês, podem usar. Sim, fica o critério de vocês, mas eu não vou também pedir uma perfeição, quero perfeitíssimo, não. Porque, ó, tem mais aqui, mais duas. Eu nem uso isso, essas aqui, tá? Pequeninas, para auxiliar no desenho. É como se você estivesse traçando uma modelagem no papel, né? Bom. Mais ou menos isso aqui. Dito, voltando aqui, deixa eu ver onde é que nós estávamos. Nessa... Vou voltar a apresentar, tá? Então, dito isso, a questão do coisqueres aqui, essas duas linhas que elas têm que ficar o quê? Paralelas, né? Elas têm que ser exatamente iguais, a não ser que o modelo seja diferente, mas um cós, ele tem que ser igual, quem costura, sabe? Tem que ser, né? Mesmo tamanho, se tiver 3 centímetros de um lado, tem que ter 3 centímetros em toda a extensão. Então, basicamente, vai ser isso. A parte da frente, ela é curva, tá? Isso em todas as peças. Muitas das vezes vocês vão ver isso aqui mais reto mesmo, que é comum, vai dizer que está errado, não é que esteja errado, mas não é o mais correto, tá? Já que a gente vê frente e costas, a gente reproduz frente e costas. Então, parte posterior, o cós reto atrás, e isso aqui na frente, esse cós mais curvilíneo, tá? A cintura curvilínea. Que é esse cós aqui, mais alguns exemplos que a gente vai ver. Então, vocês vão ver, vocês prestaram atenção, esse cós aqui, ele tá reto, ele tem um ângulo reto, e faz uma diferença aqui na saia, tá? A saia vem curva e o corte e o cós está reto. E a gente vai começar a ver algumas peças. Algumas peças o cós é reto, né? Ele segue reto, segue exatamente reto. Bem retinho aqui, ó. Meio que na lateral da peça, o cós é reto. E algumas peças o cós não é reto. Como é que a gente vai fazer agora? Isso vai depender de cada peça, tá? Então, a representação é igual à peça que a gente tá vendo. Se o cós é reto, a gente faz reto. Se for uniforme já, isso aqui é por causa da saia vazia, né? Ele é assim, tá? Mas a representação vai ser de acordo com o produto que vocês vão ver, né? Se for reto ou se não, tá bem? O que mais? Outra coisa importantíssima, outro detalhe, esse é importantíssimo. O tamanho da roupa tem que ser igual, frente e costas, né? Então, a altura da cintura nas costas, do cós nas costas, ele tem que ser exatamente a mesma altura, frente e costas, né? Você vai visualizar ele de costas, ele vai conseguir ver essa mesma altura aqui, tá? Isso, no caso, vocês estão fazendo os dois desenhos, frente e costas. Então, o tamanho da peça tem que ser o mesmo, as alturas têm que coincidir, tá bem? Então, aqui está uma vista frontal e aqui uma vista posterior. É a primeira vez que a gente está vendo a vista posterior, né? Então, o que é que a gente pode identificar nessa vista posterior? O que é que a gente consegue identificar nessa peça? Quais são as leituras que nós conseguimos fazer, né? A primeira coisa, a gente está vendo essa saia o tempo inteiro, ninguém perguntou no que são essas duas linhas que eu estou falando, que tem que ter esse trabalho. São as duas pinças, né? Que são essas pinças, para quem não costura? São dois ajustes no tecido, isso é uma roupa supostamente de tecido plano, que é preciso fazer um ajuste para que fique ajustada a cintura mais fina, o quadril mais largo, então é preciso fazer uma pinça, tá? Tanto na frente quanto nas costas, isso por causa dos volumes do corpo, né? E aqui, nessa parte posterior, a gente tem uma costura que não tem na frente. O que será que significa essa costura? Significa que é um pedaço de um tecido costurado a outro, tá? O tecido não é inteiro, então a gente consegue ver, então, nesse momento do desenho técnico, duas partes separadas, tá? São duas partes separadas do tecido. Então, a gente tem, além dessa costura, lá em cima a gente tem um zíper saindo. Olha só como é representado o zíper. É um pontinho de nada, tá? E dessa forma, esse zíper a gente consegue ainda, né, inferir que esse zíper é um zíper invisível, tá? É um zíper invisível,
Não vemos nenhum botão, possivelmente vai ser fechado com colchete, mas a linha, ela tem que vir até em cima. Então, às vezes vejo alguns erros assim, o cós na frente e o cós atrás, inteiriço. Não é, porque ele tem que se abrir, tá, gente? O cós são 2 pedaços de tecido, tem que se abrir. Então, tem que ter uma linha que separa um do outro, tá? Basicamente, acho que seria isso aqui. Então, é errado a gente colocar esse cós maior do que as costas. Vocês conseguem ver aqui, o desenho está meio pixelizado para vocês, mas as costas é maior, faz meio que uma curva para cima. O cós não faz uma curva para cima, ele é reto, tá? E aí a gente vai começar a ver as silhuetas, que é quando a gente vai começar a desenhar, que vai ser agora, tá? Que a gente vai ver uma saia lápis, uma saia reta e uma saia evasê. Mas para que a gente vai ver essas silhuetas, professor? A gente está vendo desenho técnico, mas é basicamente isso, desenho técnico que a gente vai ver. São formas diferentes, né? Basicamente, modelos diferenciados. Você vai procurar desenho técnico, decote, tem milhares de decotes. O Pinterest é um excelente canal de pesquisa para vocês procurarem desenhos técnicos, tá? Algumas ilustrações eu peguei de lá, e vocês conseguem visualizar muita coisa interessante e conseguem também treinar o olho, que um é um bom desenho técnico e um desenho técnico que, né, não é tão bom. Então, consegue identificar isso, mas vocês vão ver muito formas diferentes de bolso, de gola, de saias. Então, a gente vai começar com as saias, que é a lápis, a reta e a evasê. Para quem não sabe, a saia lápis é uma saia mais ajustada ao corpo, tá? É uma saia geralmente lisa, reta, sem muito detalhe, mas ajustada ao corpo, ajustada ao quadril. Então, como é esse desenho no template? Basicamente, é só contornar o template, iniciar da uma forma mais simples possível, que é contornar o template, tá? Que é essa saia lápis. A saia reta, ela a partir do quadril, ela vem reta, tá? Ela tem a curva do quadril e depois ela vem mais reta. E a evasê, ela faz um movimento oposto. Ela nem é reta, ela vai no sentido que ela vai abrindo, tá? É uma saia evasê. Então, seria isso aqui. Sem o template por trás, seriam essas saias. Parece a mesma coisa, né? Para quem vê assim, parece a mesma coisa. Mas os desenhos são bem diferentes, tá? Então, treinar o olhar para esse tipo de silhueta. O que é reto, o que é evasê, o que é saia lápis. Então, olhar a revista de costura, olhar os desenhos da revista de costura é bem interessante. Os desenhos técnicos, eles mudaram muito. Os desenhos técnicos, sei lá, de um manequim de 20 anos atrás, ou de 30 anos atrás, para uma de hoje, os desenhos são muito diferentes, assim, os de hoje são muito mais claros, muito mais explícitos, assim, no sentido de não deixar margem à interpretação que outros deixavam, tá? Então, aqui, só para quem tem um olho mais treinado, consegue identificar realmente qual a diferença dessa saia lápis para a saia reta, né? A princípio é quase a mesma coisa, mas não é, tá, gente? Quando vocês forem, sei lá, pegar um desenho, um detalhezinho de nada, faz diferença? Faz diferença, tá? Então, a tarefa do dia é essa, fazer essa saia, essas 3 silhuetas de saia, e a gente vai ver um outro estilo de saia, que é uma bem simples aqui, que é uma chamada saia envelope, que é o quê? A saia, ela, né, como envelope, ela se dobra. Ela vai fazer esse movimento do tecido, de dobrar e sobrepor um tecido no outro, né? Então, a gente consegue visualizar aqui um detalhe importante, esse acabamento aqui no finzinho da saia, tá? Essa sobreposição, ela não fica tão reta, ela tem um pequeno degrau, que faz com que nós identificamos que isso não é só uma costura na peça, podia ser igual só uma costura, né, como aquela saia anterior, e essa não. Essa a gente tem informação muito clara, tá? Por esse pequeno degrauzinho aqui, que é uma sobreposição de um tecido com outro. Ela podia ser, se eu tivesse só assim, como essa posterior, por exemplo, podia ser só uma costura, tá? Mas não, ela é uma sobreposição do tecido, não é um encontro de uma peça com outra, não é uma costura. Então, essas são as tarefas do dia. Eu vou fazer aqui para vocês, vou ver que horas são, se der tempo, tá?
Então, a tarefa é essa. Vocês vão desenhar 2 saias, vão escolher 2 saias dessas 4, né? Da lápis, da reta, da Eva Z e da envelope. Vocês vão escolher uma delas. Vocês vão observar a proporção, né? Como é essa proporção dela, a altura, mais ou menos na altura do joelho, será que vai ficar legal? Será que uma saia lápis, se ela for mais curta, vai perceber que é uma saia lápis, ou se for na altura do joelho? Então, eu vou desenhar aqui algumas, rapidinho, aqui uma indicação para vocês. Vão prestar atenção nesse acabamento de bainha, tá? E no traçado da linha. Então, são essas saias que a gente vai fazer. Eu vou passar agora, deixa eu ver que horas são, 10 horas, já tem mais. Então, a gente vou interromper isso aqui e vou desenhar, tá? Com vocês. Vou voltar aqui, Pinterest é vida, tem coisa demais. Então, eu vou passar para o telefone, tá, gente? Para que vocês vejam. Como é que eu vou usar, então, essa... Eu vou desenhar só saia, eu sei que são 3 saias, eu não vou usar 3 papéis. Eu vou usar o quê? O papel, ao invés de ser na horizontal, na vertical. Vocês não vão desenhar agora, vocês não têm template. Eu vou mandar para vocês, depois vocês fazem, tá? Vocês vão desenhar assim, tá? Nesse sentido aqui, desse template. Então, vamos fazer as 3 saias aqui. Vamos lá. Vou fazer agora. Aqui, vou pegar uma borracha, caso precise, faz muito tempo que eu não desenho. Tem uma reguinha que me acompanha há mais de 20 anos, essa régua de metal, uma régua de corte, tá? Então, réguas de corte são réguas de metal para cortar com estilete, não cortem com outro material que pode falhar. E essa régua eu comprei depois que eu sofri um acidente com um corte com um estilete, que até falei ontem, era uma régua de... Como era? Era uma barra de alumínio dessas, era bem baratinha, foi 50 centavos a minha régua, e aí eu quase fico sem o dedo, aí depois eu investi nessa aqui, e aí eu tenho até hoje, faz tempo, tenho até hoje mesmo, vamos lá, tá? Será que vocês vão conseguir visualizar? Professora? Oi. A senhora já está na outra tela, hein? Já sim. Eu não estou conseguindo visualizar a outra não? tela. Não. Ok, lá. Você vai em mais 27, né, que é o número de pessoas. Aí acha outro perfil da professora e coloca nos 3 pontinhos. Aí você fixa. Mas já está fixado, porém eu não estou vendo a tela dela, eu estou vendo a tela da Cristina, se eu não me engano. Eu não consigo visualizar a outra tela dela. Ô, Keila, faz isso que o Diogo falou, eu fiz e deu certo aqui. Tenta de novo para ver. Eu também, eu fiz e pegou, funcionou bem o meu. É porque tem duas telas da professora. Consegue? É uma dessa daqui que eu tô, e a outra é aqui do lado. Foi a forma que eu consegui de tentar explicar para vocês. A não ser que eu faça e mostre. Peraí, então. Apareceu, consegui. Obrigada. Deixa eu engraçar, então. Consegui usar, professora. A gente vai fazer certo. Então, vou voltar a apresentar para mostrar para vocês o que é que eu vou fazer. Então, são a tarefa de hoje, né? Que é o quê? Aquela exercício da saia bem básico do básico mesmo. Isso aqui. Essas 3 saias, a lápis, a reta e a Eva Z, tá? Então, a saia lápis. Eu não vou nem fazer com cores, tá? Então, a saia lápis. Eu vou pegar 2 templates diferentes para mostrar para vocês. Não? Professora, não está enquadrado o desenho. Tá, agora tá? Agora foi. Aqui uma saia lápis. Ela saia lápis é o quê? Bem justinha, né? Ela é bem colada no quadril, tá? Mais ou menos a altura do joelho aqui. Já tremi aqui. Vou fazer até aqui embaixo. Bem justinha. Aqui. Aqui assim. É só cobrir, né? Isso aqui é muito fácil, que é só cobrir. Mesmo muito fácil. E aqui a gente tem as 2 pences, assim. A cintura um pouco mais curva, tá? Curvadinha. Subo.
vai ficar passando. Não vou ter outra linha aqui do cós, não. Pelo menos isso aqui. Vou pegar uma régua só para fazer a parte do cós. Agora eu vou melhorar esse desenho, né? Ficou esquisito aqui. Até eu, né? O que eu vou fazer? Eita. Depois, as canetas são para quê? São para cobrir, tá? Eu vou cobrir aqui, porque ficou tão fina, a ponta tá tão fina. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Estão, né? Sim. São Sim, dois. estamos, tudo certo. Fiz, ó, alturas diferentes. É para fazer assim, professor? Não, é para manter mais ou menos a mesma coisa. A pinça vem aonde? Vem até aqui, mais ou menos. O que eu vou fazer? Apagar, né? Vamos lá. Fazer outra aqui, né? Esse negócio ficou meio feio, essa, tá? Faz tempo que eu não desenho, ó. Estou fazendo ao vivo, estou mostrando a vocês. Ao vivo. Só faço, ultimamente é tudo no computador, mas vou fazer novamente, tá? Ó. Vou já usar isso aqui como a régua. Vou fazer aqui esse pós aqui daqui. Fazer um pouquinho mais curto. Aqui, assim. Fazer a outra reta agora, tá? Nossa, tô achando isso tão feio. Comprida fica mais bonita, tá? A gente percebe a diferença entre uma comprida e uma curta. O que foi que eu errei aqui nessa, que eu acho que eu poderia ter feito melhor? A altura dela, tá? Ai, professora, como é que eu vou fazer essa altura que ela não fique igual num lado no outro? Pega a régua aqui e vem até aqui, ó. Essa linha era para encontrar aqui, não aqui, tá 1 centímetro a mais, tá? Ela vai vir para cá, ó. Aí ela ficaria mais bonita, bem aqui. Fazer agora a reta. Então, a reta, ela vem aqui, ela vem reta a partir daqui, né? Aqui do quadril, ela vem reta. Então, eu vou já traçar essa linha reta aqui, e essa linha reta aqui do outro lado também. Tá bem reta agora. Aqui, depois ficou bem pequenininho. A linha ficou tão. Nossa, professor. gente, que desenho tá esquisitíssimo, tá tão feio. Faz tanto tempo que eu não desenho. Aí eu vou pegar outro lápis, espera aí. Ah, diga, pode falar. A senhora, como é essa questão da régua? Essa daí é aquela saia mais retinha, não é isso? É Aí a a saia senhora reta. pegou e alinhou aonde? Alinhou em qual Aqui, parte? no quadril, tá? No quadril, ó. É Na aqui, baixa, né? Que é abaixo, onde... é. E a evasê, ela vem um pouquinho mais pra cá, tá? Ah, Tipo, aqui seria a reta na linha do quadril e a evasê, ela abre mais. Ela abre bem, tá? Independente até um pouco mais. Deixa eu pegar outro lápis aqui. Deixa eu ver aqui. A gente achando que é do lápis, né? Então, assim, não se sintam tão pressionados, não, porque você vê, até a professora tá nesse momento enferrujadíssima, tá? Mas até é muito bom que eu vou treinar. Então, eu vou fazer a evasê agora, tá? Eu vou procurar um template bem legal pra gente testar. Deixa eu procurar outro aqui. Deixa eu fazer a mesma saia em outro template para vocês perceberem como ele fica diferente. Como fica diferente a saia. Vou pegar essa aqui. Uma cintura muito fina. Não, vou pegar esse outro aqui. Esse é uma cintura média. Vou fazer a saia lápis, tá? Nessa aqui. Que ela vem o quê? Super justinha. professoras, Sim. é porque está um pouco fora isso.
Olha como fica, olha a diferença de uma saia para outra. Como ela fica diferente, por causa da cintura muito fina. Tá vendo? O desenho fica muito diferente. Muito diferente mesmo. Quando você usa com a cintura muito fina, fica desproporcional também. Aparentemente ele é mais bonito, mas ele fica desproporcional quando você vai desenhar. Não sei se conseguem visualizar, deixa eu sair daqui para ver. Vou parar o compartilhamento aqui para ver, para conseguir ver o que eu estou desenhando também. Como é que tá? Como é que vocês estão vendo? De repente eu preciso usar um lápis mais com a ponta mais grossa. Professora, eu acho Né? que você usar mais, fica melhor. Fica melhor para vocês verem, Eu né? não Não estou estou vendo nada, né? vendo nada, professora. Tá muito claro para mim. Tá muito claro, né? Deixa eu pegar um lápis aqui mais escuro. Eu também estou achando muito claro. Estou não conseguindo ver. E a tela é mesmo mais estreita, é? Ela só Ok. ocupa a tela que você está mostrando. Eu estou conseguindo visualizá-la. Agora, ela é mais estreita, é? A tela que você está vendo é porque é do meu celular. Ah, Eu estou com o telefone do telefone, tá? Vou usar um 4B aqui, que é mais grosso, tá? Então, eu vou fazer aqui novamente. Um aqui. Vou pegar essa outra folha aqui. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Tá? De novo, tá? Esse aqui é mais grosso, ó. Bem mais grosso essa cor. Tá? Então, vocês vão ver aqui, por exemplo. Vou fazer agora a saia envelope. Que ela vem aqui, tem mais ou menos um corte aqui. Vou fazer ela um pouco mais curtinha, tá? Fazer na altura do joelho, não. Vou fazer aqui. Então, quando eu for fazer esse desenho aqui desse outra linha, ela não pega o mesmo lugar, ligeiramente um pouquinho mais abaixo. Não fiz ela tão reta, não. Tá? O botão. Esse aqui com tracinho por baixo. Mais ou menos isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Só que depois, ó, ficam esses cantinhos que é preciso apagar até... Bota mais para cá, por favor. Vocês tenham mais experiência para não precisar também apagar, tá? Mais ou menos isso aqui. Por exemplo, um botão é isso aqui com uma casa por baixo, tá? Então, quando vocês forem fazer os botões, dependendo do tamanho, não dá nem para detalhar tanto, porque é pequenininho, ó. É muito pequenininho. Deixa eu ver. Conseguem ver nada, né? Eu não tô conseguindo ver nada direito. Não, a gente consegue ver. Consegue ver? Esse lápis melhorou, professora. Melhorou, né? Um pouquinho mais. Tá melhor que antes. Professora, né? uma dica, assim, que eu acho que ajudaria bastante a senhora. A senhora, no caso, tá com o celular, aí? Tô com o celular bem aqui em cima. A senhora poderia comprar, sabe o quê? Que eu acho que ia ajudar? Um ringue baratinho. Tipo, acho que é um ringue light. Aquelas luzes que as pessoas usam muito pra maquiar. Vocês não estão vendo, não, mas é uma luz aqui gigante. Ah, é? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é falta de iluminação, não. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Eita, saí da ligação, foi? Cadê? Saí, peraí. Vou botar e vou mostrar aqui meu cenário para vocês. Eu fiz todo um cenário para essa aula de hoje. Poli, não saiu não da ligação, tá aqui ainda os dois. Tá, né? Eu tô tentando voltar. Quando eu tirei o celular, eu perdi a ligação. Eu não sei onde é que tá. Eu tô tentando encontrar aqui. Aqui, achei. Tá aqui. Pronto. Vejam a luz que tá aqui do lado, tá? Olha o tamanho da luz. É uma luz gigante. Não é um ring light. Eu testei o ring light também, mas eu achei que essa iluminação ficaria melhor. Então, olha o tamanho da caixa de luz que está direcionada para cá. Eu não estou vendo, não. Não tá não aparecendo. Não tá aparecendo, não. Eita, então deixa eu ver. Cadê a ligação? É o cliente que está mostrando a vocês. Eu estou vendo apenas sua bela foto.
O seu Vendo o quê? vídeo tá cortado, professora. A senhora desligou a câmera. Será? Peraí, gente, deixa eu tentar voltar aqui, então. Deve ter desligado mesmo, eu não estou conseguindo voltar, peraí. Ah, eu tava... Deixa eu tentar voltar agora. Voltou já. Só falta. Voltou. Eu não consigo ver ainda nada. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu caí, inclusive. Peraí, vou mostrar agora para vocês, tá? Vocês conseguem visualizar agora? Peraí, deixa eu virar a câmera. Agora dá para ver. Agora dá para ver. Olha, cadê? Eita, é aqui, né? Eita, cadê? Não consigo gravar. Olha só, tem uma softbox gigante aqui do lado. Então, eu tenho um ring light, eu posso fazer um teste. Mas, cadê? Aqui, o desenho. Ele fica aqui em cima. Então, eu montei toda uma estrutura para... Crente que ia dar perfeito, né? E nem por isso. Agora focou. Eu não sei porque estava tão ruim. Hã? Eu não sei porque estava tão ruim a câmera, porque agora focou. Tá melhor agora? Bem melhor. Ah, que bom. Eita, desliguei o telefone, peraí, sem querer. Enfim. Isso vai dar trabalho. Tá, aula assim. Gente, quero ter você, gente, em sala de aula. É muito mais simples. A gente já tem feito muito mais desenho. Queremos. Professora. Diga. Se a senhora gravar também só essa partezinha assim de desenho, eu acho que dá certo. Se a senhora gravar. Eu achei que fosse fluir ao vivo, mas vai ter que ser gravado mesmo. Vai ser isso. E editor de vídeo tem, eu acho que tem de monte aqui, viu? Ah, tem. Isso aí tá editando, é mesmo tempo para parar, para gravar e fazer uma coisa legal, né? Tem que ter todo um preparo antes, que ia ser mais para frente, ia ser gravada essa disciplina, mas eu tive que fazer às pressas, né? Assumir assim rápido, por causa da professora Bruna. Inclusive, tem boas notícias dela, ela saiu do... Não está mais entubada, olha, saiu. Que bom, Que bom, graças a Então, Deus. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, tem uma outra ideia aqui. O que eu vou fazer? Vou pedir para que vocês tirem os prints dessa tela, dessa saia lápis, do exercício. Aí vocês vão depois fazer em casa, mandar para eu ver. E aí, dúvidas vão surgir, qualquer coisa, vocês tiram dúvidas, mas é meio que só seguir um desenho, tá? É esse aqui, tirar print desse aqui e tirar print da tarefa. Passar envelope. Por exemplo, aqui nessa saia envelope, vocês não vão conseguir fazer esse botão desse jeito que tá, gente? Ele tem 2 furinhos, não sei o que, mas ele tá computadorizado. Se vocês estiverem desenhando, não dá para detalhar tanto assim, não. Passar envelope mais uma vez, esse batentinho aí. Ô, professora, ela é reta, é? Essa saia aqui, a envelope é reta. Ó, vejam que ela é reta, tá vendo? Já consegue perceber que ela não é lápis, tá vendo? Você já consegue perceber que a partir do quadril ela vem reta. Ela é reta, essa saia envelope. Sim, diga. Alguém ia falar alguma coisa. Era eu, mas eu ia perguntar... Cris. Eu ia perguntar, Paulo, se para mostrar o botão, poderia usar esse mesmo artifício aí que você usou para mostrar a diferença do encontro do... Aqui nesse slide que está agora. Sim, aí tem um artifício que ele puxa lá na imagem, faz uma circunferência.
Mas aí é desnecessário. mas aí depois eu lembrei que não é tão importante o botão, não precisa exato. fazer isso. Não, porque assim, quando você está desenhando e tem o quê? Você tem a referência do botão, o botão vai estar colado na ficha técnica dizendo qual é o botão, quantos botões vão ser na roupa, ainda por cima, tem isso também. Então, geralmente, é essa indicação do botão que vai ser colocado. E todos os materiais na ficha técnica, eles vão estar juntos, tá? Então, nesse momento, não é preciso, não, usar ponto focal, tá bem? Pronto, ponto focal, tá joia. Ponto focal. Essa ampliação aqui, né? Essa ampliação. Pronto, então, vocês têm essa. Vocês escolhem duas. Se quiserem, podem desenhar as 4, tá? Mas podem escolher duas para desenhar. E observar essa altura, a proporção, a bainha. Eu vou mandar para vocês a princípio, 2 templates diferentes para vocês desenharem, quiserem de repente até desenhar nos 2, e aí a gente vai depois disso discutir o desenho de vocês, tá? Assim, nesses templates diferentes, como é que ficou, tá? Porque é interessante, assim, que vocês tenham essa percepção. Ô, Poliana, eu gostaria de lhe pedir para você mandar os templates o mais rápido que lhe for possível. E, assim, já uma grande quantidade do que você vai precisar, porque, no caso, eu não tenho impressora. Aí eu tenho que ir à casa da cópia, imprimir, depois passar um ferro, botar no sol para não haver perigo de contaminação, compreende? Sim, mas é só uma cópia mesmo, vocês não vão precisar de mais não, tá? Não. Eu já deveria ter enviado para vocês ontem, mas realmente eu não tive como, eu não consegui. E também vocês não vão precisar, assim, de urgente agora, vocês não precisam me entregar esse trabalho hoje, vocês têm até sexta-feira para postarem isso. Falando nisso, deixa eu já enviar aqui o link para vocês, tá? Professora, e no caso, o papel que a gente tem que comprar para poder fazer, eu não sei quando eu vou descer para comprar e não tem papelaria por aqui por perto. Eu posso fazer na folha A4 normal Chamex? Pode sim, pode sim. Desde que você consiga visualizar, tá? Ou assim, o importante é visualizar o template, você pode colocar numa janela, por exemplo, e tem aquele foco de luz. Existe um instrumento chamado mesa de luz. Eu tenho uma, depois eu posso mostrar para vocês como é que funciona também. E mas na verdade, esse você já queria em papel vegetal, né? Não, vocês podem fazer mesmo assim, eu quero que vocês usem o template, tá? O papel é indiferente nesse momento. O papel é para facilitar a vida de vocês. Na verdade, é mais por vocês do que por mim. Porque eu vou receber a imagem de vocês, uma foto. Para mim, o papel que vocês estiverem usando tanto faz, assim, na verdade. É mais por vocês, tá? O papel é bom para cobrir e você testar coisas diferentes, né, professora? Ver a diferença, né, a diferença que dá de um template para outro. É interessante fazer testes e testar os materiais diferentes, né? E assim, com papel transparente, vocês vão conseguir visualizar as linhas todas, né, do corpo, facilita, tá? Mas pode ser no Chamex normal, sem problema, tá? Deixa eu ver aqui que então, eu ia... este primeiro exercício, as saias, terão que ser já no template. Sim, terão que ser no template, tá? Na verdade, todos os exercícios de vocês vão usar esse template. Então, é um agora que vocês vão imprimir, sabendo que pro resto da disciplina toda a gente vai usar template. Toda essa disciplina, tá? E vou colocar aqui no chat o link do formulário para vocês. E daí vocês, até sexta-feira, vocês vão postando os exercícios todos, tá? Aos pouquinhos, não tem... Vocês vão fazendo no tempo de vocês. Mas já quase 20 para as 11. Vocês vão fazendo no tempo de vocês. Mas, basicamente, hoje, se quiser, eu posso já mostrar um pouco mais. Falar um pouco mais. Mas, se não... Mostra, prof. Mostra. Vamos lá. Vamos dar andamento aqui à disciplina, tá? Depois dessa saia envelope, a gente tem as saias vazeias, tá? Tem as costuras. Vamos começar a falar da costura. Estão todos dentro de um quadrado. Então, a costura simples é o quê?
uma linha reta, né? É uma linha, como vocês viram. Vocês estão vendo? Não, né? Não apresentei, não. Deixa eu voltar aqui. Então, a representação gráfica das peças, vocês têm, né? Basicamente, 3 tipos de linha que simulam essas costuras, por exemplo. Aqui a gente tem, essa aqui nem tá com contorno mais largo, mas geralmente eu deixo a peça no exterior com contorno mais largo e as dimensões de linha são diferentes dentro da peça, tá? Vejam que há essa linha que marca muito fortemente a frente e o verso, isso é uma das linhas. Linha de costura de uma peça com outra é uma linha reta, tá? E as outras costuras são pré-pontos. Então, esse pré-ponto, essa é a linha da costura simples, tá? Estão todos aqui, esse exemplo, dentro dos quadradinhos. Aí você vê essa linha no meio, uma linha contínua, é uma costura simples, tá? Existe, então, o pré-ponto milimétrico, que é o quê? Aquele pré-ponto muito juntinho da costura, que é esse pré-pontinho aqui, pequenino. Existe outros tipos de pré-ponto, outro que a gente encontra muito, por exemplo, na calça jeans, que é aquele pré-ponto duplo, ou chamado também de costura inglesa, né? Tem esses 2 tipos de pré-ponto, e apenas um, que é a largura do calcador, fica mais afastado da costura, que é essa linha de barra. Vocês vão usar muito esse aqui, a largura do calcador e a da costura simples. Então, basicamente é isso. É difícil fazer esse pré-ponto à mão, é difícil, tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso igualzinho, certinho. Então, isso eu sei que é uma dificuldade técnica, que se pode fazer isso no computador muito facilmente, então eu não fico prestando atenção se isso está certíssimo, não, tá? Se está um igual ao outro, exatamente igual, porque isso é uma simulação, uma representação só. Só que a gente tem que fazer pequeno. Se a peça é pequena, não vai fazer um pré-ponto gigante. Dentro da proporção da roupa, faz uns pontinhos pequenininhos para simular essa costura, tá? Esse pré-ponto. É importante ter um pré-ponto? É importante, tá? Então, quando há uma barra de uma calça que tem aquela costura, né, os acabamentos, eles precisam dos pré-pontos, então é interessante que se tenha, tá? Além disso, a gente tem, por exemplo, as silhuetas, a gente falou da reta, a gente vai falar da evasê. Então, vocês viram uma evasê muito simples, que ela é só ligeiramente mais larga, mas as evasês, dependendo do material, elas podem ter algum volume, né, elas podem ter movimento. Vou pular isso aqui. Então, a saia evasê é diferente da reta. Elas têm particularidades que são muito parecidas, são cortadas no sentido do fio, né, do tecido, o fio reto, mas essa particularidade, pelo fato de ser um pouco mais larga, ela traz algum movimento, tá? Aqui eu tenho uma comparação de um desenho que não é técnico, tá? Mas a saia evasê, seja no técnico ou seja no desenho da figura do croquis de moda, ela tem um certo movimento do quadril. Como ela é ligeiramente mais afastada, ela tem esse movimentozinho aqui. Faz um suave movimento, tá? De balanço na roupa. Bem suave mesmo, mas isso depende muito do tecido. Se a evasê for com tecido mais rígido, ela não precisa. Se ela for com tecido mais fluido, ela balança um pouquinho e tem esse movimento. Então, a gente vai começar a ver na aula que vem, dá mais ênfase a esses movimentos das roupas, tá? Que é esse aqui, esse movimento da evasê, que é sutil, né? Tá pouquinho, parece bem reto, é aquele degrauzinho que é importante para que vocês comecem a treinar bem, que vocês vão usar isso muito, esse degrauzinho da saia envelope, vocês vão usar no evasê, vocês vão usar nas roupas com prega, que a gente vai ver muito também. Então, vocês vão ver esse movimento bastante, tá? Nas roupas evasê. Sim. Uma dúvida, naquela... voltando assim, umas duas para trás, não, a outra, tem esse urdume e essa trama, a senhora falou que é a questão do trançado dos fios, né, isso? Mas como é mesmo isso? Assim, o tecido, aqui no desenho, vocês estão vendo aqui um quadrado, tem 2 bordazinhas brancas, que eu não desenhei, mas é chamado de auréola, tá? Auréola.
eu ver. Agora eu tenho hora que eu até, até eu esqueço. Auréola, tá? A auréola é aquela coisa do anjo, né? Por ela, né? É. E aí, que é onde o tecido fica preso no tear, com os pontinhos, alguns têm os pontinhos, ele fica preso. Então, é nesse sentido que o fio corre, tá? O sentido do fio é nesse sentido do urdume, que é nesse sentido da auréola, é o sentido do fio. Esse fio que vem na diagonal é o fio da trama. Então, chamam também de trama e teia. O fio do urdume também, alguns livros chamam de teia, tá? É no sentido do fio. O urdume é esse sentido e a trama é o que corta, o horizontal, tá? O sentido Então, do fio é o vertical. Então, nessa aí fazer o corte dela sempre é nesse sentido, assim. É um corte reto, ela não é na diagonal, não. Aí as outras, que são as godês, que é no sentido diagonal, ela tem muito babado. Aí, então, ela não pode ser representada assim, mais reta, não. Ela tem muito mais informação, tá? Assim, ela tá bem simples, mas quando ela tem movimento, quando ela é godê, são vários tipos de godê. Deixa eu ver se eu tenho um godê aqui mais pra frente. Aqui, a godê, tá? Que a godê é nesse sentido contrário do fio, né? A aula de costura também é na diagonal. Então, esse movimento faz com que o tecido dê muito mais voltas. E nesse sentido, são muito mais... É preciso que vocês representem essas voltas todas, e dependendo também do tecido. Se for um tecido mais rígido ou se for mais mole. Mais mole balança mais do que os mais rígidos, né? Então, os desenhos técnicos também derivam, assim, vão em função do tecido, tá? É mais ou menos aquele padrão geral, mas dependendo do tecido, ele pode ter mais dobras ou menos dobras, né? Pode dobrar mais ou menos, tá? Então, por exemplo, uma saia godê, que tem aula de amanhã, né? Já estou falando hoje, mas ela pode ser 1/4 de godê, que é pouquinho, tá? Ninguém faz muito 1/4, porque uma evasê é muito similar a 1/4 de godê, bem parecido, e esse tecido no godê, ele gasta mais. Então, o tecido, a roupa cortada na diagonal gasta mais tecido, tá? Então, não se usa muito 1/4 de godê, mas existe 2/4 de godê, 3/4 de godê ou completa, tá? Que é chamada de guarda-chuva. Então, essa saia completa, ela tem muito balanço, bastante balanço. E a representação dela é com mais balanço, tá? Então, aqui a gente tem basicamente uma sequência de etapas ou de divisões mesmo, é mais dividir visualmente o desenho em muitos pedaços, tá? Seria esse tipo de saia aqui, essa godê, tá bem? Mas é isso aqui, eu vou falar para amanhã. Vou deixar essa... Qual é a fazer que a gente falou hoje? Eu não sei nada disso, eu fico bestinha como é. Sim, eu tô falando, eu nem sei com quem é. É tão esquisito isso. É Carol, né? Você não sabe nada de arte, mas essa é coisa de costura, né? Mais para quem costura. Para quem costura é que tem mais noção. A Monique, por exemplo, sabe dessas coisas todas, né? E você também trabalha em outra área, né? Com bolsa, é diferente. Essas bolsas são... As formas são diferentes, né? É com fole, sem fole, né? Já é outra coisa, já é outro tipo de modelagem. Eu não sou das modelagens, não, assim, costura e modelagem, não sou, mas eu entendo, assim, um pouquinho, sabe? Muito não, mas é um pouquinho. Mas eu acho que é isso, gente. São 15 para as 11. Eu vou mandar o template para vocês. Vou finalizar aqui para enviar. Deixa eu enviar logo aqui para a Alice, tá? Vou enviar agora para ela. E aí vocês imprimam, tá? Aqui. Tá aqui, já enviei para ela. Ela vai encaminhar para vocês. Aí vocês fazem esses 4 desenhos. Veem aí se é difícil demais, se é fácil demais. Esse primeiro é muito fácil mesmo. Foi difícil fazer aqui com essa minha estrutura, mas eu vou ver se eu gravo vídeos e vamos ver como é que eu faço, né? Vai ficar mais fácil depois para vocês, né? E até para que vocês vejam depois, sei lá, vocês têm um material para que vocês vejam depois, né? Então, assim,
O que eu estou passando para vocês hoje, essa coisa de bainha, essa coisa das costuras, é de experiência de estar vendo em livro, de estar vendo desenhos, e estar com esse olhar treinado para um desenho técnico e ver como que funciona melhor ou que não funciona, tá? É mesmo desses anos de prática que a gente vai aprimorando essa questão do desenho e que aí facilita para todo mundo, para quem vai ver, né? Para uma costureira, para quem não conhece nada de desenho, facilita a vida de todo mundo, um bom desenho, né? Um desenho que a gente consiga identificar, tipo essa bainha mais curvadinha. É muito, o olho da gente está acostumado a ver a roupa assim, então é interessante que a gente desenhe nesse sentido também. Essa leve curvinha, tá? Poliana, a respeito da aula do sábado de Aleluia, sim. Há a possibilidade dela ser transferida para um outro sábado? Sim, sim. Ontem eu falei com a Alice sobre isso, foi ótimo você lembrar agora, Carliana, porque eu fui seguir a recomendação, né, o que tinha sido planejado antes, bem que a Carol falou, que era no dia 10, não era agora, era no dia 10, a nossa aula no sábado, então vai ficar pro dia 10, não vai ser agora não, tá? Vai ser na outra. Então, ótimo. Feriado todo para ficar bem à vontade, tá bem? Tá, obrigada. A gente, na outra semana, nós temos 6 aulas e essa 4 aulas. Então, aquele planejamento que eu mostrei ontem para vocês, eu vou refazer. Eu não consegui nem postar no Cigar, ele estava fora do sistema, e aí vai ser feito isso no Cigar, tá? Mas já todo mundo fica ciente que não vai ser nesse sábado, tá bem? Bom para todo mundo, né? Senão não ia ter ninguém aqui na sala. Ô, Polly, uma sim. dúvida. Teve algum exercício passado ontem? Não teve nenhum. O exercício vai ser das saias que pode entregar até sexta. Sim, os exercícios vocês vão me entregando até, no caso, até sexta, né? Até o feriado. O que foi passado ontem foi um link, tá? Que vale ponto, que é aquele link de presença de aula, mas não foi exercício, mas foi um link do formulário. Eu posso postar aqui. Você tem o formulário de ontem? Tem sim, eu fiz. Pronto, foi aquilo, mas não teve exercício nenhum, não. Tá? Pronto, a Alice disse que mandou no grupo, Carliana, que foi transferida para outro sábado. Pronto, Alice, eu já coloquei também o template, tá? Eu só mandei um template aí para você. Professora, não chegou não aqui no meu... A senhora mandou por onde? Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, sim. Não chegou não. Que estranho. Então, tá aqui enviando ainda, tô vendo. No meu WhatsApp tá enviando. Deixa eu ver aqui no meu telefone. Eu acredito que ainda esteja eu desliguei sem querer o telefone naquela hora. Deixa eu ligar aqui. Que aí já deve receber. Ô, professora, de enxerida aqui eu fiz os desenhos, mandei aí para o WhatsApp. Não sei se tá bom. Não, porque você vai ter que fazer com template, né? Para ficar todo mundo igual, padronizado. Não, isso é mais ou menos isso daí, né? É simples, né? É simples. Cadê? Você recebeu, Alice, já? Não, tá enviando aqui ainda. Não, ainda não. Ainda não chegou, não. Mas assim que chegar, eu envio para todo mundo, tá? Tá bem. Estranho. Pronto, agora já foi enviado. Agora eu tô vendo aqui que foi. Aqui, veja, tá bom, você já confirma. Pronto, notas todo mundo chegou, né? Chegou. Obrigada. Certo. Pronto, eu não mandei ontem pelo Cigar por conta do Cigar. Enfim, né? O Cigar hoje funcionou. Bom, eu acho que é isso. Por enquanto aí vocês imprimem para esses dias que a gente vai precisar, e eu vou passando nas aulas, eu vou passando exercícios e vou falando um pouquinho para quem, até para a Carol, que não entende muito de costura, vai começando a entender um pouco. A gente está aprendendo, né, gente? Silhueta de roupa, ninguém está aqui sabendo. Os meninos, não imagino que não devem saber nada disso também, que uma saia é vazê, porque é isso, né, Rafa?
O que é isso? O que é isso, uma saia vazia, professora? A gente está aprendendo, é uma saia que é um pouco mais afastada do corpo. Então, o desenho técnico trabalha essa silhueta, se é mais junto, se é mais afastado, se é mais curto, se é menor, e mais ou menos um desenho planificado em cima desse corpo humano, dessa figura humana, tá? Dúvida, gente, sobre... Alguma dúvida? Não? Ah, tem mãozinha levantada aqui, sim. Eu entrei agora no comentário de hoje e para poder enviar ele tem que adicionar o arquivo, né? E até sexta. Sim, é obrigatório enviar o arquivo, tá? Mas aí você envia até sexta, não tem problema não. Na sexta-feira eu vou fazer, sexta não, né? Depois eu vou fazer um apanhado dos trabalhos de vocês pra gente, na semana que vem, ter esse feedback dentro de sala de aula. Né? Como é que tá, o que é que precisa melhorar. Por exemplo, imagino que a Carol, como arquiteta, não vai ter tanta dificuldade nesse sentido, né, do desenho em si, mas por não conhecer talvez muito de roupa, talvez tenha alguma dúvida, mas é simples, tá, gente? É muito Eu gosto muito que só desse desenho. É muito simples. Para quem não sabe trabalhar com anatomia, com figura, com perspectiva, porque assim, eu acho mais interessante, muitas das vezes, você ter um desenho técnico do que ter uma coleção toda com aquele manequim que é só frontal, né? Aquela vista frontal, todo mundo com aquele croque duro, né? Rígido, bem duro, assim, sem movimento. Que é bem comum de acontecer. Enfim. Então, gente, é isso, então, tá? Por hoje é só, tá bem? Tchau. Então, até amanhã. Tchau, obrigada, professora. Tchau. Tchau, gente. Amanhã. Obrigada, professora. Tá, gente. Tchau, gente. Obrigada.